Cara, o Brasil está perdendo muito tempo e muita grana por não apostar em indústria própria de videogame. Assim, a gente sabe que o Brasil nunca teve uma grande indústria de filmes, certo? A gente tem alguns filmes interessantes, tipo Tropa de Elite, mas normalmente o Brasil aposta muito em novela, sabe? A maior parte dos atores aqui só fazem novela. Não tem interesse nem privado e nem estatal em fazer filmes de sucesso mesmo. É mais coisa cultural, tipo pagar um teatro ou então um filme conceitual que ninguém nunca vai saber o que é. A maior, tipo, 99% dos filmes do Brasil, que o Brasil investe assim, como Estado, né, como iniciativa estatal, a população em si do Brasil, não estou nem falando do mundo, tá? Estou falando do Brasil, não sabe que existe, nem sequer que existe. Não é que ele seja bom, ele seja ruim. Normalmente é só um filme conceitual que nem é para pegar público mesmo. Mas, tipo assim, o investimento grosso estatal vai para filmes que nós nem sabemos que existe, ok? Então não existe um plano para se fortalecer a indústria nacional de cinema no Brasil. Eu comentando isso com outras pessoas já falei, mas o Brasil ganhou um Oscar. Assim, pra qualquer pessoa com menos de 30 anos sabe que isso aí foi o último prego no caixão, né? Porque o Oscar já é uma academia bem decadente que não, que assim, resumindo, não vou nem falar muito sobre isso. Qual foi o último filme bom que ganhou um Oscar? Eu não consigo lembrar de um que eu gostei. Não consigo lembrar de um filme que eu gostei que ganhou um Oscar, tá bom? Pelo menos não nos últimos, sei lá, 10, 20 anos. Sei lá, se pegar Jurassic Park, aí tudo bem. Eu acho que ganhou um Oscar de sei lá o que. Mas enfim, nos últimos anos, a gente vê o conceito da academia de cinema ali, daquelas premiações, meio que decaindo porque não reflete a opinião das pessoas, sabe? É um grupo ali, uma elite. Isso não se aplica só ao Oscar. Enfim, sem mais delongas, né? Vamos lá. Por que apostar no videogame? Tá. Primeiro, se você tenta consertar uma tomada e toma um choque, e você tenta uma segunda vez e toma um choque, e terceira e quarta, eu falei. Aí você lembra, ah, eu não sei mexer com eletricidade, eu não sou um eletricista. Aí você chama eletricista porque você desiste, né? Alguma hora você acaba desistindo. Então, o cinema a gente já viu que a gente não consegue. A gente não tem qualidade de roteiro, de atuação, de produção para fazer um filme que seja mundialmente famoso, assim, em sequência, tipo fazer 10 filmes bons ou fazer uma franquia boa. Assim, a gente assim investe dinheiro, mas só que não existe capacidade para isso. A gente tentou há muito tempo, a gente não é tipo Espanha que consegue fazer isso, Estados Unidos, sei lá, França talvez. A Argentina também de vez em quando faz alguma coisa boa, melhor que o Brasil. Mas vamos lá. Se você pegar essa, esse, essa história que o Brasil já tem com a cinematografia e que é uma história assim, se você pegar, sei lá, dois, três sucessos e tirar só fracasso, sabe, que sobra. Então, ok, temos que tentar outra coisa, sabe? Temos que tentar fazer algo diferente e assim, o videogame, ele é algo que é, assim, para pouquíssimos países, poucos países conseguem investir nisso. Japão, com a Nintendo, Estados Unidos e alguns poucos países na Europa. E toda a iniciativa que a gente vê de produção de jogos aqui no Brasil, normalmente são produtoras pequenas que fazem mais jogos tipo aqueles pixel art, bem simples assim. Você não vê um grande investimento estatal nessas coisas, você não vê, não existe um plano nacional para isso. E é uma indústria que dá muita grana, porque assim, a parte jovem da população toda é muito engajada nesse setor econômico, certo?
muito mais do que filme, porque a gente sabe que, tipo assim, o filme, para ele ser tão bom quanto o videogame, ele tem que fazer muito mais. Porque ele só vai ter 2 ou 3 horas para entregar tudo, sabe? E é uma experiência menos imersiva, porque o videogame coloca a pessoa dentro do videogame. Ela controla o que está acontecendo lá e ela vai ter uma interação muito mais intensa, né? Por exemplo, é muito mais fácil se assustar num jogo de terror do que num filme de terror, certo? Então, você parte desse princípio, certo? Que é uma mídia mais imersiva, que a população de modo geral, né? O público é mais engajado, e aí você tem uma parte interessante, né? Da economia que está sendo ignorada pelo Brasil, certo? Não tem investimento, não tem plano para isso. Mesmo na iniciativa privada, que é você vê mais pessoas individuais que querem fazer o jogo, programar e tal, que fazem esses produtores depois, do que grandes bancos, grandes empresas investindo nessa área. Não existe, certo? Aqui no Brasil não existe. Isso é um problema, é problemático isso, porque é uma área bem grande que o Brasil está se furtando e que tem, assim, tem espaço, tem poucos competidores, tem espaço para novas empresas entrarem aí e tal, em diversos temas que poderiam ser abordados, até falando sobre o Brasil mesmo. Então assim, a economia, de modo geral, aqui não consegue abraçar coisas novas. Tipo assim, pegar algum nicho, né, da economia que esteja dando certo, captar recursos de lá e criar coisas do zero, tá? Digamos assim. A gente tem muita dificuldade nisso aqui. Tipo assim, de apostar, de criar, assim, algo que escape da que a gente já meio que tem muito conhecimento na área, sabe? Porque, assim, aqui as coisas são muito caras, tem muito imposto e tem um protecionismo muito grande, né? Não exatamente só por causa do governo, mas também por causa de lobby que não quer uma economia tão viva, assim. É interessante para os, assim, pelo menos eles acham que na verdade não é, porque depois eu até explico isso. Mas eles acham que é por quê? Porque se tem a ideia do monopólio, né? Que se você é grande, né, numa economia e tal, você tem uma grande empresa e tal e não tem muitos concorrentes, isso acaba fazendo com que você que mande seja mais resiliente a sua empresa. Essa é a ideia. Isso é uma ideia, assim, tida como certeza absoluta, mas na verdade é que, tipo assim, quando você prejudica toda a economia, porque se for só uma empresa fazendo isso, beleza. Mas é um mercado de forma geral que tem um lobby muito forte aqui no Brasil, certo? E que a população em si não está muito ali ligando para a grande máquina do Brasil funcionando ali na economia, certo? É mais tipo assim, as pessoas têm o trabalho delas, não tem muito tempo para pensar sobre o país, sobre o mundo e tal, aí elas vão trabalhando ali e esperam normalmente as coisas explodirem na cara delas e quando dá ruim elas tentam se virar, né? Normalmente é assim. Então, assim, esse lobismo, né, que existe, que criou vários monopólios aqui no Brasil, ele fizeram com que a economia em si fosse muito engessada e que muitas empresas que hoje têm esses tais monopólios acabam dependendo de subsídio do governo para fechar a conta, digamos assim, sabe? Porque se abrisse para concorrência com o mercado externo fora do Brasil, ou mesmo para as empresas que brigarem em si, provavelmente quebraria, sabe? Ver muita empresa no polo industrial de Manaus, que seria assim, e bom, enfim, outras que esse engessamento da economia, que as empresas acharam que elas se beneficiaram, na verdade, acabou prejudicando em vários aspectos a própria saúde da empresa. Porque os funcionários rendem menos, porque eles são menos escolarizados, porque o governo é ineficiente, porque a empresa em si não consegue
ter boas práticas de captar funcionários, de treinar funcionários, porque eles nunca precisaram fazer isso, certo? A rota de fuga para o fracasso nunca foi melhorar, foi sempre piorar todo o resto. Então, tipo assim, se eu tenho empresa aqui e tenho empresa de fora que é mais barato o produto dela, eu não tento baratear o meu produto, eu tento encarecer o dela, entendeu? Esse assim, é o modus operandi das empresas aqui no Brasil. Não é nivelar por baixo, é nivelar por cima, ok? Então, tipo assim, o problema está aqui, então todo mundo tem que estar aqui. Não é tentar arrastar para baixo. Bom, mas enfim, teve as taxas das luzinhas e tal, que foi basicamente isso, ok? Tinha produto vindo de fora que era mais taxado do que o produto, era menos taxado do que o produto aqui, e não foram pedir para destaxar o produto aqui, foram pedir para taxar o produto lá. Isso acaba prejudicando assim todas as pessoas, porque se eu, por exemplo, era barato para mim comprar um tênis de corrida. Isso eu tô levando assim lá no, eu tô imaginando bem para frente. Pega um tênis de corrida, eu corria, ficava saudável, fazia uma minha corrida, ficava saudável com o salário que eu tinha, conseguia me exercitar, ter uma vida saudável ali e rendia mais no trabalho. Agora, eu não posso fazer isso, tenho que trabalhar mais porque as coisas ficaram mais caras e aí eu sou menos saudável, produzo menos, isso acaba prejudicando. Isso é óbvio de modo, eu estou pegando uma coisa anedota aqui, né? Tô pegando só um exemplo bem pequeno, mas imagine isso em grande escala. Isso foi basicamente o que aconteceu no Brasil de modo geral. A gente também tem muitas cidades pequenas, né, que não tem muito capital para se desenvolver, e aí a gente vê muita concentração em grandes metrópoles mesmo. Eu acho que isso deveria ser realmente olhado, né, porque quando você tem em São Paulo, por exemplo, um alagamento ou um congestionamento, você está parando vários setores ali, ok? Se tiver um policial no meio do alagamento, esse policial, ele vai ter que esperar acabar ali o negócio, né? Se você tiver uma falta de luz em um bairro, você vai pegar muitas mais pessoas do que seria, por exemplo, a minha cidade, sabe? Se um bairro fica sem energia, você prejudica, sei lá, 200 pessoas, 400 pessoas. Em São Paulo, sei lá, 4.000. Então, assim, você vai parar, sei lá, engenheiro, médico, você vai parar. Bom, enfim, vários setores, né? Eletricista. Para problemas, assim, pontuais. Problemas pontuais em grandes metrópoles para diversos setores da economia. Enquanto se você espalhasse essa população em um dos maiores países do mundo, que é o nosso, a gente devia pensar nesse ativo que a gente tem de forma mais estratégica. Se você espalha essa população, você tem mais resiliência para tudo, tanto não só a população, tá? Se você espalha empresa, se você espalha, sei lá, cadeias de produção. Por quê? Problemas pontuais afetam menos, certo? Então, assim, eu tava falando sobre videogame, tá bom. E esse engessamento da economia que acaba prejudicando a eficiência das empresas, acaba deixando elas dependentes do governo, acaba fazendo com que isso piore, vai criando uma bola de neve, né? Piore a vida das pessoas, porque as coisas ficam mais caras, a empresa depende mais do governo, dependendo mais do governo, as coisas ficam mais caras para a população. E aí prejudica a população, essa população prejudicada tem menos qualidade, tem menos opções, né, de emprego, tem menos produtos, né, acessíveis, e aí você vai tendo cada vez mais dificuldade para inovar. A questão da concentração é pior em outros países, ok? Não, o Brasil não é o país mais concentrado assim, em questão global, mas mesmo assim atrapalha. Cidades pequenas não têm muito capital, então elas não conseguem inovar, não conseguem criar as próprias empresas, né? Você não tem muita capacidade ali de sair disso, então precisaria realmente desinvestir a economia
para você ter novos setores surgindo, né? Como por exemplo os games, como por exemplo criar, sei lá, pensando alto, pensando longe, sei lá, microprocessadores, né? Novos celulares, computadores, enfim. Porque mesmo que você monte aqui, não é a mesma coisa, né? Não é um serviço de menor valor agregado, né? Então, assim, acho que não ter esse olhar, principalmente não só por parte do governo, mas também das empresas privadas, é muito prejudicial porque você acaba prejudicando a sua empresa. Certo? Não adianta só a empresa fazer isso. Tem que ser um movimento em grande escala, sabe? Pegar o governo, chegar e conversar com essas empresas. Olha, tem esse problema, vocês estão se prejudicando e prejudicando a população em si, sabe? Quando um lobista de sei lá, um bairro lá, sabe, que não quer que crie grandes prédios perto do centro da cidade. E aí ele acaba jogando os grandes prédios lá para a periferia. E aí as pessoas têm que se deslocar mais para ir para o emprego. E aí ele tem que pegar mais ônibus, demora mais para chegar no trabalho e produz menos. Então, assim, você já cria em coisas específicas, sabe? Tipo, o cara não quer um prédio do lado dele. Aí ele joga o prédio lá por causa da cidade. E aí a cidade vai ficando cada vez mais longe das pessoas chegarem no trabalho, comprarem alguma coisa, aí isso prejudica toda a cidade. E vai prejudicando a cidade como um todo, sabe? Isso tem diversos situações que levam a isso, né? Como, por exemplo, o cara não espalhar a população, cara, né? O governo não conseguir espalhar a população pelo país de forma que crie uma resiliência maior, ok? E aí o cara não quer um prédio lá dele, aí tem um prédio cheio de gente na periferia que não tem tempo para nada. E aí ele não se preocupa com o país. O país é prejudicado porque as pessoas não sabem o que elas querem quando vão votar, e aí o governo é ineficiente, o governo que surge disso é ineficiente, cria medidas ineficientes para resolver problemas, ou então cria problemas imaginários, e aí a população fica cada vez mais prejudicada, as coisas ficam mais caras, e aí as pessoas não conseguem ter tempo para se preocupar com o país, e aí o país tem uma população que não sabe o que é quando vai votar, e aí o governo que surge é ineficiente e vai criando uma bola de neve. E é desse jeito que, tipo assim, a gente fica crescendo 3% ao ano por, sei lá, quantos anos, sabe? Então, esse é o problema real do Brasil que a gente tem encarando. E a gente não tem perspectiva de sair disso, né? Esse que é o foda.